Vamos ver aqui. Hoje nós vamos estudar aí a nossa aula 61, né? Uma aula sobre Apocalipse, capítulo 4, né? Bora lá. Ver o que Deus tem para nós hoje aí, né? Bem, nós já estudamos a cena 1, né? E também estudamos ali Apocalipse 2 e 3. Então, Apocalipse de 1 a 3 nós já eliminamos, né? A cena 1, e a gente vai agora para a cena 2, né? A cena 2 é constituída de Apocalipse 4, 5, 6, 7 e 8, né? E a gente vai trabalhar a cena de introdução, capítulo 4 e capítulo 5, nessa cena de introdução, de acordo com a subdivisão de Kenneth Strange. Eu já falei para vocês que eu gosto mais da do La Rondelle lá, né? Achei mais interessante. Mas essa aqui é a mais aceita, então a gente vai trabalhar em cima dela aqui, tá? Então nós já estudamos a cena de introdução, agora essa azulzinha é a que a gente vai entrar, mas só vamos trabalhar Apocalipse capítulo 4, tá? Embora Apocalipse capítulo 4 e 5 é um conjunto. Os dois capítulos se complementam e eles trabalham na mesma diretriz, né? Então a gente precisa trabalhar os capítulos juntos, só que não vai dar para a gente ver o capítulo 5 hoje, então vamos até o final do capítulo 4 aí, se Deus quiser. Em Apocalipse 4, nós temos a visão dos 4 seres viventes, 24 anciãos, o trono de Deus, né, o arco-íris ali, os anjos, né? Então, nós temos uma série de coisas para observar e entender aí nesse capítulo, e por que esse capítulo está nesse lugar aí. Diz a Bíblia, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, depois dessas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi era como uma voz de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e mostrarei o que há de acontecer depois dessas coisas. Então tinha uma porta aberta no céu que mandou João subir e que mostraria para ele as coisas que aconteceriam. E o João subiu para lá. O livro de Apocalipse, o pano de fundo dele é o santuário. E você vai ver, já vimos isso em Apocalipse 1, quando Cristo aparece com as vestes sacerdotais ali, né? De um sacerdote, as vestes talares. Quando Cristo está ali no meio dos 7 candelabros, né? E agora a gente vem aqui para o capítulo 4, ele fala que tem uma porta aberta no céu. Será que essa porta aberta no céu não se refere à porta do santuário celestial? Sim. Recapitulando um pouco a questão do santuário, estudo do santuário que a gente já fez, o pátio, né, ele representava o planeta Terra, né? Porque no planeta Terra foi onde Cristo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. E essa vida, morte e ressurreição de Cristo, ela é representada no santuário. Por exemplo, o ato dos sacerdotes trazerem ali, né, junto com o pecador ali, um cordeiro, e eles examinarem, onde está sendo indicado aí na tela, eles examinavam o cordeiro, se era branco, puro, de 1 ano, né, se não tinha defeito, mancha. Por que toda essa perfeição? Porque representava a vida de Jesus. Então, essa parte aí do santuário, né, representa a vida de Jesus. Se o cordeiro era aprovado, o pecador orava, transferindo os pecados de si para o cordeiro, e ele sacrificava o cordeiro. E ao matar o cordeiro era queimado nessa fogueirona aqui, que era o altar de holocaustos. E aqui representava a morte de Jesus. Aqui representava a cruz do Calvário, né? Depois o sacerdote saía desse móvel com as mãos sujas de sangue e os pés também, porque o sangue do cordeiro respingava, e ele ia então para a pia de bronze, onde ele lavava suas mãos e os pés. A água é um símbolo de vida. Então ele saía de um móvel que representava a morte e passava para um móvel que representava a vida, ou seja, a ressurreição de Jesus. Então a vida, a morte e a ressurreição de Jesus ocorrem no pátio. Por isso que essa parte do santuário é entendida como o planeta Terra, onde ocorreu a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Tá?
Agora, o sacerdote, depois que ele terminava ali de lavar as mãos, ele adentrava o santuário. E aí no santuário nós temos duas portas. A porta do pátio, então, não era, porque ele viu uma porta no céu, então não é a porta da terra. E no santuário celestial, nós temos duas portas, a porta do compartimento santo e a porta do compartimento santíssimo. Bem, no santuário, então, aqui, nós, olhando essas duas portas, João pode estar se referindo a qualquer uma delas, tá? Esse santuário representa o céu. E como ele tem uma porta de entrada e uma porta do segundo compartimento, pode ser qualquer uma dessas portas, tá? Qual delas será? Pode ser a porta do santo, né, que dá a entrada para o primeiro compartimento, ou pode ser a porta do santíssimo, né? Então pode ser qualquer uma dessas portas, tá? A maior parte dos teólogos entendem que é essa segunda porta, a do santíssimo, que está sendo mencionada no capítulo 4. Eu, particularmente, entendo que seja essa porta aqui, a porta do santo. E vou dar as razões por que eu penso dessa maneira. Né? Por que será que eu penso dessa maneira? Essa porta do Santíssimo é mencionada em Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 11, verso 19. E ela só é aberta no capítulo 11, verso 19. Olha só o que diz o texto lá. Abriu-se então o santuário de Deus, né, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. Se você notar aqui essas partes destacadas, você vai ver o seguinte, ó. Abriu-se então. Então é uma conjunção conclusiva aí, né? Então, ou seja, então ela só abre nesse momento. O santuário de Deus que age no céu foi aberto. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. Então, essa porta aí do Santíssimo, a qual ela vai ocultar aí, ela vai proteger aí a arca, ela é aberta no capítulo 11, verso 19. Assim, a porta que se abre ali no capítulo 4, muito provavelmente é a porta do compartimento santo, tá? Outra coisa é Apocalipse 4 e 5, falando dessa cena mesmo, ele diz o seguinte, ó, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Alguns teólogos entendem que é o Santíssimo porque ele menciona o trono, e eles olham a Arca dos 10 Mandamentos como símbolo do trono. E, de fato, a Arca dos 10 Mandamentos é um símbolo do trono, mas ela é o símbolo do trono na época do juízo. Fora do juízo, o trono não é representado pela arca, mas representado pela mesa. Por que a gente fala sobre isso? Pela semelhança, as varas que ela tem, tudo mais, os bordados que ela tem, enfim. Por ela ter ali sobre ela 2 pilhas de pães, uma que representaria o pai, outra que representaria o filho ali, né, nesses pratos de ouro, porque o filho sobe ao céu e se assenta à direita do pai. E por causa desse texto de Apocalipse 4, 5, porque ele fala assim, ó, diante do trono, se o trono é a mesa, conforme eu estou falando, ele fala, ardem 7 tochas. Se você notar, o candelabro está de frente para com a mesa, né? Nessa cena aqui. Então, diante do trono, ou seja, diante da mesa, nós temos o candelabro, as 7 tochas de fogo, né? Então, isso aí é um outro indicativo mostrando que a cena está ocorrendo no compartimento santo. Sem contar que, se eu não me engano, acho que é o Vanderlei Dornelles que menciona que a roupa de Jesus no capítulo 1 é a roupa de sacerdócio, né? Então, não do sumo sacerdote em si. Prosseguindo na compreensão do texto aí, Apocalipse 4, verso 3, ele diz assim, imediatamente me achei em espírito. Ele viu a porta no céu, foi convidado para subir, e ele se achou em espírito. E eis armado no céu um trono, e nele alguém sentado, e esse que se acha sentado é visualmente parecido com jaspe e o sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Né? Vamos lá, trabalhando aqui
passo a passo que a gente pode compreender aqui. Essa ideia aqui, ele é semelhante no aspecto de pedra de jaspe e de sardônio. Eu resolvi procurar o significado na mente dos pagãos nessa época, como é que eles enxergavam essas pedras, né? E eu encontrei algo muito interessante no pensamento romano da época, a respeito do jaspe. Do sardônio eu não encontrei nada, mas elas são muito semelhantes, assim, né? O sardo ele é só um pouco mais claro que jaspe, né? Mas olha só que coisa interessante. Aí está o jaspe e o sardo. Olha só esse texto aí. No século IV, tá? O jaspe era conhecido como dispersador de espíritos malignos e protetor daqueles que o usavam contra mordidas de criaturas venenosas. Os antigos romanos usavam o jaspe e acreditavam que ele afastava demônios e espíritos malignos. Então, olha só que coisa interessante. O povo no passado imaginava, olhava essa pedra do jaspe, e quando via essa pedra do jaspe, falava, essa aí é boa para expulsar demônio. Talvez seja por isso que Deus tenha se apresentado para João dessa maneira. E João, obviamente, está escrevendo na época em que o Império Romano domina. Então, isso é bastante curioso, porque ao um romano ler o texto a respeito do Deus de Israel, teria uma certa respeitabilidade exatamente por conta da comparação com o jaspe. Ou seja, o Deus de Israel, meu irmão, toca os demônios, tá? Então isso aí é bem interessante, essa questão, né? Quem trabalha bastante esse negócio é Rodrigo Silva, né? A arqueologia e ver lá como é que o povo pensava no passado para usar, né? E você vê que o Apocalipse tem um pouco desse aspecto cultural, tá? Mas pode ser que ele tenha falado do jaspe e do sardônio ou também por uma outra razão, ou somente por uma outra razão, tá? Vamos lá entender aqui, ó. Talvez a aparência com as pedras podem apontar também Jesus como o primeiro e o último, por causa do peitoral do sacerdote. Em Êxodo 28, verso 15 a 20, ele descreve aqui o peitoral do sacerdote. E aí ele vai falando das pedras. E olha só que curioso. Ele apresenta a primeira pedra, o sárdio. E a última pedra é o jaspe, das 12 pedras ali que representavam as tribos de Israel. Isso pode, então, estar apontando a Jesus como o primeiro e o último, né? Então, talvez tenha esse significado aí também, né? Como a gente vê lá em Apocalipse 2, verso 8, né? Que fala que Jesus é o primeiro e o último, né? Então, no próprio contexto ali dos primeiros capítulos de Apocalipse, traz essa menção, e talvez, então, seja por isso que essas duas pedras tenham sido apresentadas, né? O peitoral do sacerdote, aí a primeira pedra, que seria o sárdio, e a última pedra, que seria o jaspe, né? Talvez tenha aparecido aí para vocês num modo contrário, é porque os hebreus, eles fazem o primeiro de modo diferente, né? O texto hebraico, ele não começa da direita para a esquerda, ele começa da esquerda para a direita, né? Então, o primeiro seria mesmo do lado direito e o último, o final do lado esquerdo. Por isso que eu coloquei nessa ordem aí. Tá? A visão que João viu, então, eu coloquei um trono brilhante aí, né? E sentado nele alguém semelhante ao jaspe e o sardônio, né? Então, eu fiz aí um desenhozinho aí, só para vocês terem uma ideia. E ele vê também que ao redor do trono tem um arco-íris semelhante à esmeralda. A esmeralda é verde. Mas é interessante que mais para frente ele vai falar que esse arco-íris é semelhante ao arco celeste. Então tem também essa coloração de arco celeste, ainda que ele tenha uma coloração mais forte de esmeralda aí, né? Verde. O curioso é que o arco celestial, né? Mencionado lá em Gênesis, né? Inicialmente, Deus ele põe um arco no céu como símbolo do acordo de paz entre ele e a humanidade.
né? E esse acordo de paz que ele faz com Noé, ele marca esse acordo, o sinal desse acordo, o sinal dessa aliança é um arco celestial, né? O que é curioso, isso aí aprendi nas aulas lá do Rodrigo Silva, aquelas aulas que a gente recomendou vocês adquirirem o curso do NASP aí, né? Um aluno dele, estudante também de arqueologia, fez esse achado aí, né? Tá fazendo doutorado agora. E aí a gente apresenta aqui para vocês, tá? Em Gênesis 9, verso 13, é curioso aqui a palavra arco. Essa palavra, no hebraico, é a palavra keshet, tá? É só essas 3 primeiras letras aqui, tá? Kof, Shin e o Tav, tá? Esse izinho aqui é porque, quando coloca ele no final, ele faz sentido de meu, né? Então é meu arco, né? Então você vê aqui, ó, Gênesis 9, 13, o mesmo texto. Então você tem a palavra arco para Keshet. Então a palavra, o nome do arco-íris lá na Bíblia é Keshet. Quando a gente vai para Apocalipse 6, verso 2, a gente vê a mesma palavra Keshet. Só que olha que coisa interessante. Aqui em Apocalipse 6, verso 2, quando você vai lá no português, você verifica que é um arco, mas é um arco de arco e flecha. Olha lá. Eis que olhei um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Esse arco, quando você vai para o hebraico, também é Keshet. Então, a palavra Keshet, ela serve tanto para o arco-íris, como para um arco, a arma, né? O arco aí, né? Aquele de arco e flecha. E isso é um relato bastante curioso. Por quê? Porque em Apocalipse 10, verso 1, também a gente tem aqui Hakeshet, o arco também, e aí ele está apresentando agora o arco celeste, que está lá no céu também. Então veja, a mesma palavra no livro de Apocalipse, quando você pega na versão hebraica, para o arco e flecha, ou para o arco celestial, é a mesma palavra, Keshet. E no Antigo Testamento também, mesma coisa. E que palavra, então, aparece em Apocalipse, capítulo 4, que a gente está estudando, 4, verso 3? Ali a gente vê a palavra Keshet, que é E, né, ou Vav conjuntivo aí, e Keshet, que é o arco, tá? É a mesma palavra. Quando ele vai falar lá, né? E assentado, e ele estava sentado na aparência semelhante à pedra de jaspe sardônico, e o arco celeste, essa palavra, o arco celeste, é a palavra Keshet. Agora, o que é interessante, comparando com dados arqueológicos aí, a gente vê aqui na tela uma estela, né, de Naram-Sin, da vitória dele sobre os inimigos. Então, você vê os inimigos caídos aqui, ele pisando os inimigos, tá? E isso também é prometido, né? Veja que Deus usa essa expressão para falar, né? Colocarei os seus inimigos debaixo da planta dos vossos pés, tanto da igreja como de Cristo, né? Então é um símbolo de vitória, e esse símbolo de vitória era entendido no povo passado dessa maneira, por isso que eles retratavam suas vitórias com os inimigos debaixo dos pés. Só que o Naram-Sin, ele está com o arco agora virado no sentido contrário, percebe? Ao invés dele voltar o arco para o inimigo, ele volta o arco no sentido contrário. O que isso significa? Isso significa que Naram-Sin venceu os inimigos, e aqueles que viveram, ele está fazendo agora um acordo de paz. Então ele não aponta o arco para o inimigo, ele vai lá, volta o arco para si, e ao voltar o arco para si, ele estava dizendo para o inimigo vivo, ó, quero fazer um paz com você. O que você acha? E isso se repete em várias e várias estelas e figuras da antiguidade. Aqui nós temos aqui um guerreiro aqui, que não se sabe o nome dele, né? Ele também vence os seus inimigos, olha os inimigos aqui debaixo dos pés dele, né? E ele agora com o arco voltado de modo contrário, ou seja, está estabelecendo paz com aqueles que estavam vivos. Você tem uma outra imagem aqui, agora do Ibn Sin, né? E ele também vence os seus inimigos, olha o inimigo aqui, ó, deitado debaixo dos pés dele. Um vivo aqui, ó, em pé, nessa rochinha quebrada aqui, e ele voltando o arco no sentido contrário, como quem diz, estou fazendo paz com você que está vivo.
O rei de Nínive, aqui é mostrado aqui nessa coisa também. Só que é curioso que o rei de Nínive, ele, nesse relato aqui, ele faz paz com os inimigos e Deus vem fazer a paz deles. O que é interessante é que Deus é apresentado lá naquela figura que representa o sol, né? E a mãozinha de Deus saindo de lá de trás do sol, e com a outra mão ele está segurando o arco, mas o arco voltado para si, na mesma posição que fica o arco-íris. Ou seja, quando Deus faz o pacto com Noé, tudo indica que ele estava se valendo da cultura da época, quando o guerreiro queria fazer um acordo de paz com aqueles sobreviventes. Então ele volta o arco para si mesmo, como quem diz, não vou te atacar, vamos fazer as pazes, né? De modo que, ao Deus colocar o seu arco no céu, voltado para si, ele está dizendo para a humanidade, né, continuamente, né, eu quero fazer um acordo de paz contigo, né? E eu achei isso aqui maravilhoso, isso aqui é lindo demais, né? E esse é o nosso Deus, né? Então, João, quando sobe lá e ele vê esse arco, Deus está dizendo para João e por meio de João para a humanidade, eu quero fazer paz com vocês. Vamos lá. Ellen White, ela menciona palavras semelhantes que se casam com essa ideia. Lá no Eventos Finais, ela mencionando o arco, ela diz assim que é representado com o arco-íris, símbolo de graça e amor. No Profetas e Reis, ela diz, né? Ao redor do trono havia um arco-íris, símbolo da divina misericórdia. E na Maravilhosa Graça, a meditação matinal, ela diz: o arco-íris é representado no céu, ao redor do trono, também sobre a cabeça de Cristo, como um símbolo da misericórdia de Deus. Então, todas essas ideias se casam, são harmônicas, né? Mas tem essa relação com a arqueologia interessante aí e com o pensamento cultural em que a Bíblia foi construída, né? Os 24 anciãos de Apocalipse, quem os são? Eu vou trazer para vocês 5 pensamentos, tá? Eu não vou definir qual pensamento que é o certo, né? Porque cada um deles tem coisa de muito interessante aí para apresentar, né? E pode ser que alguns desses outros pensamentos sejam o correto, então a gente não vai aqui digladiar, mas vamos ver o que os teólogos pensam a respeito aí, tá? Bora lá então. Ao redor do trono, diz a Bíblia, Apocalipse 4, verso 4, há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Há um grupo de teólogos que pensa que esses 24 anciãos são apenas símbolos. Ou seja, não existe 24 anciãos no céu. Apocalipse isso só foi uma visão simbólica para que João relatasse ali, e o significado dela é que eles apontam para os 12 patriarcas como símbolo dos salvos que irão para o céu do povo de Israel, e 12 apóstolos como símbolo dos salvos de todas as eras que serão salvos através da mensagem levada pela igreja cristã. Então, este é o pensamento desses teólogos que pensa que é somente símbolo, né? Então, nós temos aqui Hudges, e o pensamento dele é o seguinte: os 24 anciãos não são literais, mas apenas uma representação simbólica da totalidade dos salvos ao longo de toda a história, usando como emblema as figuras dos 12 patriarcas antes da cruz e dos 12 apóstolos após a vida e morte e ressurreição do mestre, né? Então, esse pensamento aí de Hudges, tá? Positividade desse pensamento é que é o seguinte: é um pensamento muito sucinto e é bem direto. E não há, assim, escrituristicamente, nenhuma impossibilidade. Não há nada na Bíblia que vai falar, não, o cara está errado. Não, pode ser que seja simbólico mesmo, né? Mas vamos lá, prosseguindo aí. Dificuldades desse pensamento.
ele não possui um claro assim do Senhor ali, né? Dizendo, ó, é simbólico, né? Porque há outras evidências aí. E é uma interpretação, assim, da mente dele, uma inferência, né? Que pode estar correta ou não, né? Dos 12 patriarcas ou dos 12 apóstolos, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Um outro grupo de teólogos, eles entendem, tá? Que esses ressurretos aí são que os 24 anciãos são os ressurretos de Mateus capítulo 27, né? Quando Jesus ressuscita, sai do túmulo com ele um grupo de pessoas que entram em Jerusalém, dão a mensagem e Jesus leva esse pessoal para o céu, tá? Então, um grupo grande de teólogos tem esse pensamento. Esse pensamento no adventismo, ele é majoritário, tá? E vamos verificar aqui, porque um vai acrescentando ao pensamento do outro aqui, tá? Vamos lá. Ressuscitados como primícias. O que é primícias, né? As primícias eram uma festa de Israel, né? Tinha a Páscoa, pães asmos, e a terceira festa era primícias, que era quando as pessoas pegavam o molho, o primeiro molho ali dos seus frutos, e levavam para o santuário. Quando você vai aqui na Ellen White, Cristo Triunfante, ela falando da ressurreição ali das pessoas que ressuscitaram com Jesus, ela chama de uma multidão de cativos que ascendeu com ele para o céu como troféu de sua vitória sobre a morte e sobre o sepulcro. Ela diz que eles eram símbolo da ressurreição final dos justos e eles eram chamados de as primícias, tá? Ela menciona aqui a questão das festas judaicas aqui, que tinham esse pensamento, né? Ele mesmo levará ao Pai as primícias dos que dormem, né? Então, Ellen White, ela fala que as festas das primícias, então, representa esses primeiros grupos de ressuscitados, que são um símbolo daqueles que vão ressuscitar na manhã da vinda de Cristo, tá? Ellen White também apresenta que eles eram mártires que morreram testificando da verdade, desde os dias de Adão até os dias de Cristo. A gente vai ver isso no Desejado de Todas as Nações, que ele diz assim, eram os que haviam colaborado com Deus e que à custa da sua própria vida tinham dado testemunho da verdade. Agora deviam ser testemunhas daquele que ressuscitara dos mortos, né? Então, pessoas que colaboraram com Deus e que morreram como mártires, né? No Desejado, página 555. E no História da Redenção, a gente tem a outra característica deles aí, né? Aqueles favorecidos e santos ressurgidos, aí na página 233 do História da Redenção, saíram glorificados, eram escolhidos e santos de todos os tempos, desde a criação até os dias de Cristo. Então, você juntando essas duas informações, as pessoas que ressuscitaram ali quando Cristo ressuscitou, segundo a observação de Ellen White, eram pessoas desde os dias de Adão até os dias de Cristo que tinham dado sua vida em prol da verdade aí, né? E esse grupo é o que faz parte das primícias, o primeiro grupo de salvos aí. Vamos lá. Quem pensa assim, que os 24 anciãos são essas pessoas que ressuscitaram, nós temos aqui Francis Nichols, que escreveu aí o comentário, né, mormente, e Ranko Stefanovic. Então a gente vai ver o seguinte aí, ó. Os 24 anciãos são seres humanos que ressuscitaram com Cristo. Mateus 27, 52, 53. Efésios 4, verso 8, diz que quando ele subiu, Jesus, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Isto é, Cristo levou para os céus que haviam sido feitos cativos pela morte e agora eles eram cativos de Cristo que conquistou esse novo grupo. E ele batizou os seus discípulos com o Espírito Santo, por isso que ele concedeu dons aos homens, né? Então ele usa Efésios 4 também correlacionado com Mateus aí para explicar o que aconteceu com essas pessoas. Nesse texto de Efésios, Paulo cita Salmo 68, do verso 18 até o 29 ali, ele vai mencionar uma procissão que acontece no céu, uma procissão de Deus com as tribos de Israel entrando no céu. Então, parece que essa profecia de Salmo 68 era, na realidade, uma profecia referindo-se ao momento em que Cristo levaria as primícias lá para o céu e entraria no céu. É interessante vocês lerem lá depois Salmo 68, do 18 até o 29, para
entenderem aí esse aspecto, tá? Essa ascensão é uma referência à festa das primícias de 1 Coríntios 15, verso 23, que ele fala, né? Primícias que dormem, na qual se levava ao santuário os primeiros frutos da colheita, né? Então, esse é o pensamento de Stefanovic e Nichols. Mary Maxwell e Feyerabend, eles têm o mesmo pensamento e acrescentam alguns detalhes importantes, tá? Os 24 anciãos são antítipos dos 24 turnos do sacerdote levita, descrito em 1 Crônicas 24, do 4 até o 18. Aí, né? As taças com incenso e vestiduras brancas sugerem que eles são sacerdotes. Né? Então, eles entendem também que são possivelmente os humanos que foram remidos. Em 1 Pedro 2, verso 9, fala que Deus nos fez reino e sacerdotes. Então, eles estão lá como sacerdotes. E estão nesse número de 24 para representar as tribos de Israel e também os apóstolos, né? Semelhante ao pensamento do Hudges nesse sentido, né? As coroas que eles têm, o texto grego menciona a coroa Stéphanos, que é uma coroa normalmente que descreve a vitória de alguém, né? Que os gregos usavam para isso. A vitória ali nas Olimpíadas e tudo mais, né? Então, após sua Stéphanos, sua vitória se refere às coroas de vencedores na Grécia, e a coroa de espinho de Jesus, né? Que a coroa de espinho de Jesus é sua vitória também. Então, eles falam que eles venceram no sentido de que eles estavam aqui no grande conflito e acabaram sendo salvos, né? Então, são vitoriosos, por isso é que eles têm essas coroas Stéphanos, tá? Os tronos indicam autoridade para reinar e julgar. 1 Coríntios 6, ele menciona que nós julgaremos, e 1 Coríntios 4, verso 4 também. E Apocalipse 20, verso 4, fala que se assentaram em tronos aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Então, Maxwell e Feyerabend acrescenta aí esse aspecto. É o terceiro pensamento, então, aí, falando, né, que esses seres são seres humanos aí. Então, nós tivemos um que acha que é símbolo, e nós tivemos aí o 2 e o 3, que supõem que são seres seres humanos que morreram como mártires e que ressuscitaram ali com Cristo, tá? Positividades desses pensamentos, vamos lá. O Stefanovic sugere que, comparando o Apocalipse com Ezequiel, não se vêem no Antigo Testamento os 24 anciãos. Ezequiel menciona a mesma cena de Apocalipse 4, 4 seres viventes, o trono e tudo mais. Só que em Ezequiel 1 e Ezequiel 10 não menciona os 24 anciãos. O que o Stefanovic pensa, então? Ele pensa que os 24 anciãos não são mencionados exatamente porque eles não estavam ainda lá. Mas, depois da cruz, ali eles são ressuscitados e aí eles sobem para lá. Por isso que em Apocalipse, na mesma cena, está os 24 anciãos e em Ezequiel não. Então, esse é o pensamento interessante aí, né? Uma coisa positiva, um pensamento raciocínio curioso aí do Stefanovic. Jacques Ducan menciona que a Mishnah, ela chama os sacerdotes do grupo de 24 turnos de anciãos. Então é interessante, porque Apocalipse apresenta eles como anciãos. Tá? Então, a Ducan também está junto com a ideia de seres humanos que foram ressuscitados, feito reino e sacerdotes, subiram com Cristo e estão lá como sacerdotes. E a Mishnah também chama esses 24 turnos aí de sacerdócio de anciãos. Tá? E os 24 cantores também que tocavam harpas, e os anciãos lá no céu também têm harpas. Né? Outra coisa também é que 24 é um número simbólico, por certo, múltiplo de 12, que casa perfeitamente com o simbolismo do povo de Deus. Né? Então, é algo positivo. Dificuldades para esse pensamento é que 24 é muito pouco para a quantidade de ressurretos. Né? A Mateus 27 diz, muitos corpos dos santos, e não 24 corpos, muitos corpos dos santos. E Ellen White fala que é uma multidão de cativos. Não parece representar o número 24, ser representado pelo número 24, a menos que você entenda que da grande multidão que foi ressurreta, apenas 24 foram eleitos, né? Mas isso aí é bastante complexo. Pode falar aí, Cris.
O Éder, não necessariamente todos os que ressuscitaram teriam que compor o grupo de anciãos, não é? Poderia um grupo de salvos e mártires ser ressuscitado, e dentre estes, Deus escolher, tipo Elias, né? Tipo Daniel, né? Juntamente com Moisés, com Enoque, já estão lá, com Elias, e compor o grupo de 24 anciãos. Não teria que ser obrigatoriamente todos que tenham ressuscitado, né? Eu acabei de falar isso aí no final. Depois você dá uma olhadinha que esse trechinho que eu falei no final. Eu falei assim, mas a menos que desse grupo fosse selecionados 24 Exatamente. pessoas. Então, há essa possibilidade. Mas não deixa de ser uma dificuldade apresentada contra esse tipo de pensamento. Tá? Mas, corretamente aí, você não está equivocada, não. Pode ser que seja esse pensamento aí. Tá? Outra dificuldade, em Apocalipse 5, verso 9, os anciãos, eles dizem, digno és, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E aí os teólogos, que são contrários a esse tipo de pensamento, eles dizem que é estranho eles se excluírem. Eles dizem, compraste homens e não compraste-nos, né? Então, por eles não se incluírem também, é um ponto que eles olham no texto e veem como um pensamento de dificuldade para esse pensamento também, tá? Lembrando que aqui eu não estou apresentando para vocês qual o pensamento que é, tá? Estou apresentando para vocês as visões teológicas que tem, os pontos positivos e os pontos negativos de cada uma delas, segundo eu consegui enxergar, né? Outra dificuldade, parecem não ser homens, pois oferecem incenso, que são as orações não suas, mas dos santos. Essa é uma outra dificuldade semelhante a essa anterior, né? Eles têm incensos que são as orações dos santos. Mas assim, parece que não é a oração dele, né? Ele oferece as orações dos santos, né? Então, é um outro pensamento, uma outra observação atrelada ao que está no texto ali, né? O que apresenta no texto. Quer falar alguma coisa aí, Cris? Mas veja bem, já que eles estavam nos céus, ele poderia estar apresentando as orações daquelas pessoas que estavam na tribulação, para que elas fossem respondidas, né? Pode ser. Mas eu, sinceramente, nesse pensamento, eu firmo. Eu acho que eles não oferecem incenso. Eu tô com o Dornelles nesse aspecto. Mas vamos ver o pensamento do Dornelles mais para frente aí. O pensamento do Dornelles faz muito sentido, muito sentido. Que, na realidade, quem oferece incenso lá é Jesus. Aquele anjo de Apocalipse 8 é o Senhor Jesus, é o mensageiro do concerto. A gente vai ver isso aí, a gente já chega já já. Mas vamos lá. Outra coisa, Ellen White afirma que os anciãos são anjos, o que dificulta vê-los como homens, né? Quando que Ellen White diz isso? Lá no Manuscript Releases, né? Ela diz assim: João ficou angustiado com a absoluta incapacidade de qualquer ser humano ou inteligência angélica ler as palavras ou mesmo de olhar para elas. Sua alma foi forçada a tal ponto de agonia e suspense que um dos anjos fortes teve compaixão dele e, colocando a mão sobre ele, com segurança disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e tudo mais. Quando você vai para o Apocalipse 5, verso 5, a Bíblia diz que foi um ancião que disse. Então, ou seja, ancião é anjo. E aí, quem contrapõe esse pensamento vai falar assim, amigão, como é que você explica esse aspecto aí? Porque se são seres humanos remidos, por que que Ellen White, por exemplo, menciona que era um anjo, né? É lógico que há contrarresposta. O cara pode falar, mas eles são mensageiros de Deus também, a igreja é o anjo voando pelo meio do céu, enfim, saída vai ter. Mas tem essa contraposição e a gente precisa ouvir tudo para reter o que é bom depois, para ver o que sobra, né, de útil nesse pensamento aí.
tá? Agora, nós temos um grupo de teólogos, né? Já vimos 3 pensamentos. O quarto pensamento agora, ele acha que são anjos, tá ok? Anjos. Vamos lá. Esse aqui nós temos Hayden, né? Hayden Mauss e Eldon Ladd, né? Esses 2 teólogos, eles pensam o seguinte: os 24 anciãos, como uma ordem angélica exaltada que serve e adora a Deus, como a contrapartida celestial dos 24 sacerdotes. Então eles falam, ó, representa os 24 sacerdotes, os 24 turnos lá que o Antigo Testamento menciona ali, crônicas, né? Mas eles entendem que são uma ordem angélica exaltada, né? E eles dizem mais, não são seres humanos, já que oferecem incenso, que são as orações dos santos. Então, eles, de novo, exclui aí, não é as orações deles, é a oração dos santos, né? Mas eles usam esse pensamento aí para acharem que não é desse jeito, mas que são anjos, tá? Positividade para esse tipo de pensamento. Esta visão, ela explica por que eles não se incluem ao dizer que Cristo comprou seres humanos com sangue. Ao invés de dizer, né, nos comprou. Porque os anjos não são comprados. Então, se eles são anjos, eles não vão dizer, ele nos comprou. Casa com o que Ellen White fala, que ela troca o termo ancião por anjo. Então, confirma esse aspecto. Dificuldades. Segundo Stefanovic, anjos nunca são chamados na escritura ou na literatura judaica de anciãos, ou assentados em tronos, mas apenas estando diante de Deus. É lógico que esse pensamento também dele pode ser contradito, né? Porque isso é argumento do silêncio, né? Não é porque não tem um texto dizendo que os anjos não sentem em trono, é que anjo não vai sentar em trono, né? Enfim, né? E tem também Isaías, até que Satanás fala, exaltarei o meu trono, parece que ele tinha um trono, né? Enfim, mas é algo meio complexo, mas é um pensamento que os teólogos apresentam contra esse pensamento aí de ser anjos, tá? A coroa de vitória Stéphanos também fica complicada para ser atribuída a anjos. Por quê? Porque se Stéphanos é a coroa do vencedor, os anjos venceram o quê? Né? Se são anjos, venceram o quê aí, meu filho? Então, fica difícil aí essa questão da coroa. E nós temos também outra dificuldade que ainda carece de melhor explicação a respeito dos 24 anjos terem incenso a oferecer, né? Os anjos estão intercedendo por nós, ou nós só temos um intercessor, né? Então a gente fica meio perdido aí nesse aspecto aí, precisa de uma melhor explicação nesse sentido, tá? O quinto e último pensamento, eles entendem que esses 24 anciãos, eles formam um conselho de Adões de outros mundos. Esses Adões se tornaram anjos quando eles não comeram do fruto que Deus proibiu. Então, por exemplo, Deus cria os mundos e em todos os mundos ele põe a mesma regrinha. Põe lá o fruto, proíbe de comer, e esses seres têm a possibilidade de comerem ou não do fruto. Se eles não comerem, eles passam no teste e são elevados à categoria de anjos, à categoria angelical. Então, quem fez esse pensamento, que eu achei interessante, foi Daniel, pastor Daniel aí, né? Ele se graduou agora e ele fez esse TCC dele aí, do trabalho de conclusão de curso dele, eu li o TCC dele, e tem também uma possibilidade aí nesse aspecto. Então, embora não seja um teólogo profundo, aquele negócio e tudo mais, é uma possibilidade. Ele usa textos que abrem margem para ser também esses Adões de outros planetas aí. E eu coloquei uns trechinhos aqui que ele usou para apresentar seu pensamento aqui, tá? Então vamos lá, vamos entender aqui qual o pensamento de Daniel. O que é o concílio celestial? Então vamos lá. Jó 38, verso 7, menciona lá, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam os filhos de Deus. Ele apresentou aqui não como duas classes.
Eu sempre tinha lido esse texto como duas classes, mas ele usou corretamente, coerentemente aí a poesia hebraica. E a poesia hebraica, isso aqui parece um paralelismo sinonímico. O que é paralelismo sinonímico? É quando o profeta diz a mesma coisa em outras palavras. Então, por exemplo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, lâmpada e luz é a palavra de Deus. Então, isso é um paralelismo sinonímico. O cara diz a mesma coisa com outras palavras. Então, ele diz, onde estavas tu, Deus falando com Jó, né? Quando os filhos as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam os filhos de Deus. Então, filhos de Deus e estrelas da alva é a mesma coisa. Então, ele põe que filhos de Deus tem uma associação com estrelas, e a gente sabe que Apocalipse 1, verso 20, menciona que estrelas são anjos. Em Lucas 3, verso 38, o termo filho de Deus é aplicado a Adão, a ser humano. E Lucas 20, verso 36, ele diz assim, não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus. Então, anjos é filho de Deus e ser humano é filho de Deus. Então, e aí? Anjo ou ser humano é filho de Deus? O que será que esses filhos de Deus que se reuniram na presença de Deus? São anjos ou são filhos de Deus? Ou são as duas coisas? Aí ele prossegue no pensamento dele. Usa um texto de Ellen White para falar dos Adões de outros mundos, chamando eles, né, de anjos. Por que ele chama de anjos, né, esses Adões de outros mundos? O pai consultou seu filho a respeito da imediata execução do seu propósito de fazer o homem para habitar a terra. Então, eu agora estou falando do nosso planeta. Colocaria o homem sobre a prova a fim de testar a sua lealdade, antes que ele pudesse ser posto eternamente fora de perigo. Então, veja, o ser humano foi colocado sob teste, só que ele tinha que vencer para ficar para fora de perigo para sempre. E ela diz assim, ó, se ele suportasse o teste da árvore do conhecimento do bem e do mal, como qual Deus considerava conveniente prová-lo, seria finalmente igual aos anjos. Aí, o que o Daniel raciocina? Que Deus faz isso com todos os planetas. Colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles têm a oportunidade de ser tentados. Se eles vencem a tentação, eles se tornam iguais aos anjos. Por isso é que não vai ter problema nenhum Ellen White mencionar e o anjo falou com João, né? E ao mesmo tempo ele ser falado. Então, essa é a linha de raciocínio que ele está seguindo. Vamos ver mais. No primeiros escritos, né? Ela menciona, né, que ela visita um planeta e ela diz aqui que os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, nobres, majestosos e formosos, ostentavam a expressa imagem de Jesus. Aí Ellen White pergunta para ele, né? Pergunta para eles aqui. Perguntei a um deles aqui no meio aqui, né? Um deles, porque eram muito mais formosos que os da terra. A resposta foi: vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus e não caímos em desobediência. Então, o Daniel, ele sugere nesse texto aqui que eles acabaram se tornando anjos, exatamente porque eles foram aprovados no teste. Por isso é que eles estão numa louçania superior à que Ellen White tinha reconhecido até então. Então, ele sugere aqui que são anjos, nesse sentido, né? São os homens anjos. Os filhos de Deus como anjos, né? Então, as escrituras declaram que em certa ocasião, em que os anjos de Deus foram apresentar-se perante o Senhor, então agora Ellen White usa o texto de Jó, a expressão do texto de Jó, e associa com outra palavra, que é anjos, né? Só que em outro lugar, ela apresenta que esses são os representantes dos mundos a qual Lúcifer acusa a Deus. Olha lá. E foi narrando um desses concílios que Moisés escreveu. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Veja que ela está usando coisa, né? Ellen White se refere a este mesmo concílio celestial. Tá? Então veja, ó, narrando um desses concílios, ela fala dos seres que vieram à presença
de Deus, e o Satanás foi entre eles. Aí ela fala, o conselho celestial, perante o qual Lúcifer acusava a Deus e a seu filho, os representantes daqueles reinos imaculados sobre os quais Satanás pensara estabelecer domínio. Então ele associa com os mundos que não caíram, né? Ou seja, os Adões dos outros planetas formam esse conselho celestial, perante o qual Satanás acusou aí o pai e o filho, né? Todos estão ali para dar as boas-vindas ao seu Redentor, estão ansiosos para celebrar o triunfo, e esse texto desejado está falando da entrada de Cristo no céu, quando ele vai levar as primícias para lá. E ela diz que lá está o concílio celestial desses Adões. Pode falar, minha irmã. Tá fechado o áudio. Aí. Abri agora. O Éder, veja bem, eu entendi que aí cada representante dos mundos criados por Deus participava do concílio. E como Adão havia pecado, Satanás, considerando o príncipe deste mundo, ia lá representando a terra. Eu entendi isso aí. Mas lá em Isaías diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. E a gente não pode estar na presença de Deus por causa da nossa natureza pecaminosa, senão seriam exterminados. Aí como é que Satanás, o autor do pecado, poderia ir lá no céu e estar na presença de Deus? Eu não entendo. Então, a Bíblia não fala onde foi essa reunião, para começar. E assim, ninguém pode estar na presença de Deus em sua glória, né? Ninguém pode estar na presença de Deus em sua glória, porque a própria Bíblia fala para todos os lados que Deus foi visto, mas ao mesmo tempo diz que ninguém nunca viu a Deus. E aí tem um texto dizendo que ele em sua glória, né? Então, eu creio que seja esse o sentido. Tanto porque é assim, esses relatos, né? Esses relatos, eles são relatos extrabíblicos, mas você já deve ter ouvido de ex-satanista, por exemplo, aquele Gabriel, ex-satanista, ele fala lá, por exemplo, que ele perguntou quem é aquele anjo bonitão lá, né? Aí, quem é aquele ali, né? Aí ele falou, não vou ficar, esse aqui é o nosso inimigo, vamos embora. Então, ou seja, os anjos, os Satanás e seus anjos estavam ali na presença de Cristo e tal tudo, né? Então, ou seja, não é meramente estar na presença em si, né? Parece que é algo mais profundo que meramente estar presencialmente, né? Então, Deus retém a sua glória e tolera, assim como ele está presente em todo lugar, né? Deus não está menos presente aqui conosco, né? E nós não somos consumidos, destruídos aí, né? Então, parece que tem a ver com a sua glória essa ideia de estar na presença de Deus e ser destruído, né? Quando ele manifesta a sua santidade, sua glória, aí lascou tudo, né? Vamos lá. Prosseguindo aí. Aí, qual a linha de raciocínio que ele segue? Ele usa aquele texto, ele usa um texto desejado das nações. Ali está o trono. E ao seu redor, o arco-íris da promessa. Ele usa esse texto para comparar com Apocalipse 4 e 5, né? Aí ela fala, ali estão os querubins e serafins, os comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus, os representantes dos mundos não caídos acham-se congregados. O que ele faz com esse texto? Ele compara com Apocalipse 7 e ele subdivide em grupos. Ele fez essa subdivisão aqui, tá? Então vamos lá. Em Apocalipse 7, ele vê lá, eis aqui uma grande multidão, então os salvos, que ninguém podia contar todas as nações. Aí ele menciona, os anjos estavam ao redor do trono, e os anciãos, e os 4 animais prostraram-se perante o trono e tudo mais. Então, 4 classezinhas ele enxerga em Apocalipse 7. Aí ele compara com o desejado. Os salvos entram no céu com Cristo. E parece aqui, ó, a multidão de salvos, tá vendo? Aí a classe 2, ele põe serafins. Então, esses anjos aqui que estavam ao redor do trono, ele põe os serafins. A classe 3, ele põe os comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus, os representantes dos mundos não caídos, acham-se congregados. Então, ele põe aqui como uma classe só esse aqui.
E ele apresenta que essa é uma característica de Ellen White. Ela usa 3 adjetivos para uma mesma coisa, né? E aí o 4 seria os querubins, que são os 4 animais, né? Os 4 seres viventes são querubins, né? Isso aí mostra em Ezequiel e tudo mais. Então ele faz essa subdivisão. Então quando Cristo entra, ele entende que esses são os anciãos, tá? Então Daniel ele entende o seguinte: os 24 anciãos são seres humanos, só que de outros planetas, representantes de outros mundos que venceram o desafio da árvore do conhecimento do bem e do mal, e por isso eles usam a coroa Stephanos. Não somente por isso, por essa vitória, né? Eles podem ser chamados de anjos, porque Ellen White menciona que se Adão e Eva vencessem a tentação, seriam como os anjos, né? Então, ele usa esse aspecto. Eles dizem que eles fazem parte do conselho celestial perante o qual Satanás acusou a Jó, a Jesus, a Deus e tudo mais, né? Intercessão no santuário não é seu trabalho. E aqui está aquele negócio lá que eu falei, que é o pensamento do Dornelles. Ele usa o pensamento do Dornelles no livro dele aqui, no trabalho dele. Intercessão no santuário não é seu trabalho. Possuem muito incenso para entregá-lo a Jesus, sendo ele a representação dos príncipes de Israel que trouxeram incenso para o início do trabalho sacerdotal. Então, para a gente explicar mais ou menos o pensamento deles, eles têm muito incenso para oferecer, mas eles oferecem a Cristo. Aí Cristo agora, porque a cena é cena de inauguração do santuário. Então eles levam incenso para Cristo, para que Cristo ofereça este incenso no santuário celestial, as orações dos santos no santuário celestial. É esse o pensamento. E o pensamento faz muito sentido com comprovação muito clara, bíblica, que o Vanderlei Nunes vai falar aqui. Vamos colocar mais para frente que a gente vai entender aqui. Positividades. Esta visão explica por que eles não se incluem ao dizer que foram comprados com o sangue de Cristo. Se eles não caíram, não foram comprados com o sangue de Cristo. Casa também com o que Ellen White fala ao chamar o ancião de anjo, porque eles também são anjos, porque eles alcançaram a vitória, então eles são anjos. São anjos porque não comeram do fruto proibido. Explica também a coroa de vitória, Stephanos, porque se eles não comeram o fruto proibido, então eles são vencedores, podem ter a coroa de vitória. Justifica o incenso através de Dornelles, que ensina que os príncipes oferecem o incenso para oferecer a Cristo. Vamos lá ver aqui esse pensamento. A relação entre os anciãos, é um texto de Dornelles, Vanderlei Dornelles. A relação entre os anciãos e os sacerdotes, filhos de Eleazar e Tamar, divididos nos 24 turnos, grupos aí, né? Pelo fato de portarem incenso, não é conclusiva, uma vez que eles mesmos não utilizam o incenso, mas apenas entregam ao sacerdote encarregado de fazer a intercessão. Aí ele compara Apocalipse 5, verso 8, eles têm incenso para oferecer, e aí eles entregam esse muito incenso, aparece no capítulo 8, verso 3. Então um anjo aparece com muito incenso para oferecer. Por que ele tem muito incenso para oferecer? Porque ele recebeu dos príncipes. Aí tem esse texto maior que ele diz assim: a narrativa de Apocalipse 8, ao descrever o sacerdote junto ao altar de ouro, recebendo muito incenso, sugere que os anciãos não retêm o incenso consigo, mas que o entregam ou o apresentam como parte da cerimônia de entronização. No Antigo Testamento, o único texto que menciona taças de ouro cheias de incenso é Números 7. Vamos lá dar uma olhada aqui? Aí tem essa aqui, ó, número 7. Lá diz assim, ó: e aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e o ungiu, e o santificou. Veja, está começando o ministério do sacerdotal. E todos os seus utensílios, e também o altar e todos os seus utensílios, e o ungiu, e o santificou, que os príncipes de Israel, os cabeças das casas de seus pais, os que foram príncipes das tribos, que estavam sobre os que foram contados, ofereceram uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso. E o que acontece? Isso acontece no capítulo 7, 12 vezes, uma para cada tribo. Então, o que acontece?
ele entende que esses sacerdotes, esses anciãos, têm muito incenso para oferecer, mas na qualidade dos príncipes de Israel, que traziam incenso para a inauguração do santuário e entregavam ao sacerdócio para que o sacerdote oferecesse. Ficou clara a explicação do incenso aí? Dá um joinha aí se ficou claro. Deu para entender? Beleza. Então, esse pensamento, e eu fiquei partidário desse pensamento, embora eu não sei precisamente quem são os 24 anciãos, mas esse pensamento eu acho que é um pensamento muito coerente, tem a ver com as Escrituras. Muito a ver com as Escrituras. Né? Dificuldades para esse pensamento. Aí a gente volta no Stefanovic. Anjos nunca são chamados na Escritura, na literatura judaica, de anciãos. Ou se acham sentados em tronos, eu acho que isso aqui é meio complicado, eu acho sentados em tronos, mas apenas diante de Deus. Outra dificuldade, os príncipes que oferecem incenso ao sacerdócio, como explica Dornelles, eram líderes israelitas, isto é, das 12 tribos de Israel, o que dificulta ver como os 24 Adões de outros planetas que não são israelitas seriam a representação dessas 12 tribos. Entenderam a minha argumentação, minha contra-argumentação? Espera aí. No antítipo, eram israelitas que ofereciam incenso para o sacerdote. Aí nesses são seres de outros mundos que oferecem incenso para... É meio complicado, né? É uma dificuldade aí para esse pensamento, né? Que a gente verifica aí, tá? Então, em resumo, tá? Esses são os 5 pensamentos aí básicos, né? Uns pensam que é apenas símbolos, né, dos 12 patriarcas e dos filhos de Israel, né? Na realidade, do cristianismo, de toda a história, e usam o 12 para lembrar dos patriarcas, aqueles que foram salvos no período patriarcal, antes do período cristão, e aí usa já os 12 apóstolos, e por isso que vai dar 24, tá? Há um outro grupo que acha que são seres humanos, que ressuscitaram com Jesus, e que foram levados ao céu como primícias dos que dormem. Há homens, um grupo que acha que são homens remidos por Cristo como primícias, ok? E no céu eles são antítipos dos 24 turnos dos sacerdotes e dos músicos de Israel. Há um grupo de teólogos que entende que são uma ordem angélica, que representa os 12 patriarcas filhos de Israel e os 12 apóstolos. E há também o pensamento que são Adões de outros planetas que fazem parte do conselho celestial, né? Esse aí, apresentado por um jovem aí, né? Ele está lá na Igreja da Lapa como obreiro bíblico e é como professor aí, e ele fez aí seu TCC aí nesse ano aí que passou, tá? Vamos agora entrar aqui em outro aspecto, seres e trono viventes, né? Isso aqui é meio a título de curiosidade, mas eu achei bastante interessante e digno de nota para vocês, né? Queridos, no mundo afora aí, Deus é retratado muitas vezes sendo levado por anjos. Você vê isso bastante na época do período barroco, né? E até filmes você verifica isso. É como se os anjos carregassem Deus, alguma coisa do gênero assim, né? E isso parece para nós muito estranho, né? Parece bobeira, né? Mas é esse o pensamento que o mundo tem, né? E assim eles os A partir daí, a cena aqui é uma cena do filme Advogado do Diabo, em que ele mostra uma escultura. Na sala do diabo, lá tem lá uma escultura. Ela passa o filme todo ali. No final do filme ali, parece seres assim humanos, assim, né? Tipo esculturas de seres humanos. Aí, dá um tempo lá, elas começam a se mexer. Ou seja, aquela escultura, ela é feita por um conglomerado de anjos. Isso sugere o filme, né? Então eu trouxe só um pedacinho da escultura para vocês terem uma ideia do que eu estou falando e de como que isso está no imaginário humano. A partir daí,
A cena permanece a mesma do original. Os movendo-se na água foram usados como base para a escultura no apartamento de Milton. O produtor de efeitos especiais, Edward Williams, disse que filmou as pessoas para o efeito da estátua e que elas estavam nuas e dentro de um tanque ao lado de uma tela azul. Levou 3 meses para finalizar todo o trabalho e, em seguida, adicionar os efeitos computadorizados a um custo de $2 milhões, ou 40% do orçamento total para os efeitos do filme. E é curioso esse pensamento, e não somente. Esse filme foi muito estranho, e eu sentei para estudar esse filme com os amigos, um grupo de estudo, e assim, esse filme teve dedo do capeta mesmo, sabe? Teve dedo do capeta mesmo. É muito profundo. As lições você vê, só que a gente conhece bem o capeta mesmo, bem espírito de profecia também, e bem Bíblia, para poder fazer um filme daqui. Mas isso é curioso e é o que está no imaginário aí do criador do filme, né? Você vai ver coisas do gênero também nos desenhos que eu mencionei para vocês, desenho do período barroco, tem bastante, né? Como essa imagem aqui que a gente vê aqui de... acho que foi Michelangelo, né, que fez isso aqui. E aí você vê Deus aqui sendo carregado, né, por vários anjos, assim, né? De onde que saiu esses pensamentos? Né? Essa é a pergunta. De onde brotou esses pensamentos? Galera, a Bíblia e o Espírito de Profecia passa essa ideia, cara. Passa a ideia. Vamos lá devagarinho para a gente poder entender esse pensamento aqui, tá? Vamos lá. Dá uma olhada aí em Salmo... Não, esse aqui é Ezequiel, né? Ezequiel 10, verso 4. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da porta. Eu que acabei comendo ali, né? Então, a glória do Deus de Israel estava sobre o querubim. E essa glória que está mencionando no texto de Ezequiel, você vai ver que é o próprio Deus glorioso que aparece lá. Então, a glória é o próprio Deus glorioso, é o próprio Deus em glória, né? E isso é curioso, ele estava em cima do querubim. Vamos lá ver outros textos que sugerem coisas do tipo para esse imaginário aí da humanidade, né? A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho e tudo mais, Ezequiel 9, também falando de novo da glória que estava do querubim. Tinha um outro texto de Salmo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque tinha um outro texto de Salmo que foi comido aqui. Ah, tá, acabou pulando. Acabei pulando aqui o texto, mas vocês vão ver aqui. Esse texto de Salmo 18. Tá? Olha aí o texto de Salmo 18. Cavalgava, falando de Deus, cavalgava um querubim e voou. Sim, levado velozmente nas asas do vento. Curioso isso aí, né? Tem mais? Tem mais, né? Vimos aí Ezequiel e tal. Dá uma olhada em Ezequiel 9, verso 3. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. Outro texto. Salmo 18, verso 10. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Ah, o mesmo texto que coloquei aqui. Ah, tá, esse aqui é um outro. Estes são os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar e tudo mais, né? Coloquei essa palavra Tahat, B aí, para vocês verem aí. Outra imagem que leva a pensar que são seres vivos que estão ali embaixo, tanto no trono como os 4 seres viventes, é o texto de Apocalipse 4, verso 8. Olha o que diz lá. Cada um dos seres viventes tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamavam sem cessar: Santo, Santo, Santo
é o Senhor Todo-Poderoso e tudo mais. Então, esses seres viventes que têm aparência de animal, cada um deles tem aparência de 4 animais, cada um deles, né? Quer dizer, um semelhante ao ser humano, o outro semelhante a um boi, o outro semelhante a um leão, o outro semelhante à águia. Cada um deles tem essas 4 aparências, e para todos os lados eles têm olhos. É assim, isso pode ser puramente simbólico. Mas se não for simbólico, isso pode sugerir que seja um conglomerado de anjos, sabe? Como se eles fossem formar essa imagem. Tem mais textos em relação a isso. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui melhor. Será que são símbolos metafóricos ou reais conglomerados de anjos? Do trono de Deus, Apocalipse 4:5 diz assim, ó: e do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais... Do trono saem vozes, relâmpagos e trovões. Relâmpagos e trovões, tá, tudo bem. Mas e vozes? Por que vozes? Prosseguindo mais. Isso aqui é um texto de Ellen White, A Fé pela Qual Eu Vivo, página 18. Ela diz assim, ó: do trono de Deus foi enviado um dos poderosos anjos. Olha que coisa interessante, do trono é que saem os poderosos anjos. Seu rosto é reluzente como um relâmpago. Ah, olha que coisa interessante. E as vestes brancas como a neve. Diante dele se dissipam as trevas. Todo o céu é iluminado com o resplendor da sua glória. Vamos ver um outro texto de Ellen White. Esse é o texto do grande conflito. Olha o que ela fala. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se de seu louvor, a vinda de Cristo. E o seu resplendor era como a luz, Abacuque 3, versos 3 e 4. Aproximando-se ainda mais a nuvem viva, todos os olhos contemplam o príncipe da vida. Esse aqui é interessante, porque ela tem textos mostrando que a nuvem que veio buscar Jesus e a nuvem que vai trazer Jesus não era bem nuvem. Eram anjos que formavam essa nuvem. Então, nós vemos aí esses aspectos. Outra coisa aqui, ó. Cristo disse a seus discípulos, pouco antes de ascender ao céu, e as nuvens de anjos o receberem fora do alcance da vista deles. Então, o que é interessante? Que a nuvem que Atos menciona, que para o escritor de Atos era nuvens, que veio pegar Jesus, ela confirma ser anjos. E isso você vai ver nas próprias palavras de Satanás em Isaías 14, verso 13 e 14, que ele fala assim: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono. Subirei acima das mais altas nuvens. Ao que ele está se referindo? Possivelmente a grupos de anjos que fazem essa aparência. Né? Não consigo explicar precisamente o que é. Tá? Mas seja essa referência de nuvens de anjos. Tá? Outro texto bem interessante, isso aqui é interessantíssimo demais. Ó. Também está no Grande Conflito, na página 645. Ela fala assim, ó: de cada lado do carro de nuvens existem asas. Espera aí, cara. É um carro que tem asas e é um carro de nuvens. E debaixo dele se acham rodas vivas. Eita! São vivas as rodas. E ao volver o carro para cima, as rodas clamam santo. As rodas falam. E as asas movendo-se clamam santo. As asas falam. Santo, e o cortejo de anjos clama santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso e tudo mais, e o carro prossegue em direção à Nova Jerusalém. Que curioso, gente. O negócio é vivo mesmo. O negócio é vivo mesmo. Então, é assim, o que tá no imaginário humano aí não é de todo perdido, não. Tem mais coisas entre o céu e a terra do que supõe nosso avanço de filosofia. A conclusão, então... não, e tem mais evidências aqui. Tem mais evidências.
Isso é evidência linguística agora, né? Eu procurei essa relação de Deus com o trono e fui observar as preposições. Se usa a preposição sobre, ele está em cima mesmo. Se usa essa preposição entre, porque vários textos traduzem como entre. Se diz que ele que está abaixo, que está junto. Eu procurei essas preposições. As preposições eram essas. Al, que é sobre. Ben, que é entre. Tahat, que é abaixo. E etzel, que é junto, né? E aí eu fui verificar esses textos no quais Deus está sentado lá sobre os anjos. Em Números, você vê Deus sobre os querubins. Palavra al. Em Ezequiel 10, verso 19, você vê Deus sobre os querubins. Em 1 Samuel, aí ele já não usa mais. Ele vai falar, Deus habita querubins. Todos aqui, ó, habita querubins. Samuel, Reis, Crônicas, Salmo, Deus habita querubins. Fala direto. Isaías 37, verso 16, Deus habita querubins. Ezequiel 10:1 volta a usar sobre. Ezequiel 10:2 aparece a palavra Beim, e Beim é entre. Ou seja, se ao falar que Deus vai se assentar entre os anjos, ele usaria Beim. No próprio contexto tem a preposição Beim, mas ele não usa Beim para falar de Deus, ele usa a palavra al, que é a palavra sobre, né? Mesma coisa a palavra tahat, né? Falando que os querubins estão abaixo dele, né? Junto também tem a preposição no mesmo capítulo, ele usa a palavra etzel, que é a palavra junto, mas ele não usa essa palavra para falar sobre Deus. Então, ou seja, parece que esse habita querubins deve estar sendo regido pela preposição al, né? Que Deus se assenta sobre querubins, tá? E assim vai, né? Outra evidência. Assim, né? Outra coisa bem curiosa aqui em Colossenses 1, verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. O que é interessante, parece que a partir dessa vírgula, ele começa a explicar as invisíveis. E aí ele menciona, sejam tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. É interessante que na Bíblia você encontra a palavra potestades, principados e dominações para classes angelicais. Você vê lá, por exemplo, Efésios 6, né? Principados e potestades. E esses tronos aqui, o que seriam? Pode ser que essa classe de anjos que faça todo esse trabalho de aparentar nuvens, ou até mesmo se assemelhar à humanidade, porque quando os anjos vêm para a Terra, eles vêm como ser humano, não vêm com a sua estatura normal e tudo mais. Então eles têm capacidade de fazer algumas mutações e aparecer de uns modos diferentes aí, né? E a conclusão que eu chego desse aspecto, na observação, que não vai mudar a vida de ninguém, quer aceitar, quer não aceitar, né? Mas parece, né, que esses seres viventes são também tipificados quando os sacerdotes carregavam a arca, porque assim como o trono de Deus está ali levado ali por esses 4 seres viventes, a arca também era levada ali por 4 sacerdotes, né? O papado tenta imitar isso, né? Perceba aí, os homens carregando ele, né? Ele quer parecer com Deus, como diz Tessalonicenses, né? Se assenta como Deus. Olha que coisa interessante, 2 querubins e ele sentado no meio, né? Que nem acontece sobre a arca, os homens carregando ele aqui, né? Então você percebe que ele quer parecer com Deus e isso aponta interessantemente para Apocalipse, para Ezequiel 1 e Ezequiel 10, né? A conclusão que se chega é a seguinte: pelo uso da preposição al para falar da posição divina sobre os querubins, pelo trono emitir vozes e trovões e relâmpagos, né? Pelos 4 seres viventes pelos 4 seres serem viventes, né? Ou seja, são vivos, por eles serem cheios de olhos, pela frente, por trás e tudo mais, né? Pelo testemunho de Ellen White sobre o carro de nuvens, onde Deus se assenta, pelo cavalgar querubins, que está escrito em Salmo, parece que o trono de Deus e os 4 seres viventes parecem ser realmente vivos.
formado possivelmente por uma classe de anjos que podem ser denominadas como tronos, uma classe de querubins são denominadas tronos aí. Mas só fica a título de curiosidade, a gente vai ter certeza dessas coisas aí no reino dos céus, né? Apocalipse 4, 5, a gente vai ver um outro pedaço que vai falar que diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus, tá? Aí a gente pega um texto aqui, uma maravilhosa pessoa chamada Espírito Santo, de José Carlos Ramos, né? José Carlos Ramos foi um professor do NASP, né, de Daniel e Apocalipse, e aí ele diz o seguinte nesse artigo, né? No quarto evangelho, o Espírito executa pelo menos 7 atividades, todas em exaltação a Jesus. Aí ele põe lá, ensinar, fazer lembrar de tudo que Jesus disse, dar testemunho de Jesus, convencer do pecado, da justiça e do juízo, né? Guiar a toda a verdade, declarar e anunciar e glorificar a Jesus. Eu, particularmente, não gostei dessa subdivisão deles, porque eu acho que o Espírito Santo aparece no livro de João fazendo mais coisa do que essa que ele enumerou. Ele próprio menciona isso temerariamente, porque ele fala pelo menos 7 coisas. Por que ele só elencou 7? Né? Ele mesmo diz aqui, ó, tá vendo? Pelo menos 7 coisas, ou seja, ele menciona já isso temerariamente. Mas esse aspecto aqui eu concordo com ele que está grifado. O Apocalipse se refere a ele como 7 Espíritos de Deus. 7 é o número da plenitude. O Espírito alcança a plenitude nesta atividade cristocêntrica sétupla. Então, ele está dizendo que esses 7 Espíritos de Deus simbolizam o Espírito Santo que está aqui na Terra para ajudar e salvar a humanidade. Aí, né? Nesse aspecto, eu acho que isso é interessante. E havia diante do trono um como mar de vidro semelhante a um cristal. O que é esse mar de vidro? Queridos, não sabemos precisamente. Pode ser que o chão do céu tenha uma aparência de mar, né? Por isso que João tenha descrito como mar de vidro, né? Mas como não era mar mesmo, era algo consistente, resistente, ele traduziu como mar de vidro, tá? Ou pode ser que o próprio chão do céu, ali em que João estava, fosse um aquário, né? E aí ele podia ver toda aquela imensidão, que tudo era água embaixo, podia dizer que é mar de vidro. A gente só vai saber disso quando a gente chegar lá. Mas existem essas duas possibilidades aí básicas. Outra parte, Apocalipse 4, verso 6, diz assim que ao redor do trono há 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E aí tem os 4 seres viventes. Vamos lá nos 4 seres viventes. Cada um deles tem o rosto de leão, bezerro, homem e águia. Curiosamente, o santuário ficava no centro e as tribos se dividiam em 4 partes. E mais próximo do santuário também se dividia em 4 partes. Esse número 1 aqui, ó, ficava as tendas de Moisés e Arão. Nesse segundo grupo aqui, ó, ficavam os coatitas ao sul. Nessa outra parte aqui, que é o oeste, ficavam os gersonitas. E nessa parte aqui ficavam os meraritas. Então, parece que esses 4 seres viventes, quando comparado com o santuário terrestre, são representados por esses grupos mais próximos do santuário. As tendas de Moisés e Arão, os gersonitas, os coatitas e os meraritas, né? Parece que eles apontam para esse sentido aí, tá? Fisicamente. O leão, ele é um símbolo de realeza, né? Seja na Bíblia, seja também no mundo aí afora. Bezerro é um símbolo de poder, né? Inclusive eles mencionam o chifre dele, né? Que o chifre é símbolo de poder nas profecias e tudo mais. O homem representa a humanidade mesmo, né? E a águia representa uma visão e cuidado. Fala que Deus voa, né, como a águia sobre os pintinhos e tudo mais, né? E sua visão tremenda aí, né? Agora,
A tradição é assim, aquilo que as igrejas receberam dos pais apostólicos. Eles enxergavam esses animais como símbolos dos 4 evangelistas que apresentaram a vida de Jesus, tá? E a gente vai ver aí, cada um deles aí. Mateus, ele escreve aos hebreus, tá? E ele tenta apresentar para os hebreus que Jesus é o rei davídico, da descendência de Abraão e de Davi. Mateus, ele escreve seu evangelho enaltecendo aos hebreus. Por isso, enaltece a Cristo como filho de Davi, descendência abraâmica de Davi e Davi, o Messias e rei, o legislador, doutor da lei, o grande juiz. Você vai ver sempre o Mateus mencionando, é lícito isso? É lícito aquilo? É lícito? Está de acordo com a lei? E Jesus sempre explicando a lei coerentemente. Então ele quer mostrar que Jesus era um conhecedor da lei, que era descendente de Davi, de Abraão, que era um judeu ponta firme, que era o Messias. Então, como ele quer apresentar Jesus como o rei davídico, o rei davídico é simbolizado lá em Gênesis 49 pelo próprio pai como um leão mesmo, né? O cetro não se arredará de Judá e tudo mais. Ele se deita como um leão, como um leãozinho e tudo mais. E é um símbolo de Jesus aí nesse sentido, tá? Então, ele entende como o evangelho de Mateus, o leão. Marcos é um evangelho escrito para os romanos. E ele quer apresentar um Jesus poderoso. Então, Jesus é cheio de milagres lá e tudo mais, né? Marcos escreve o seu evangelho a romanos. Por isso encontra-se no livro vários termos latinos no livro. Tem a intenção de mostrar à nação poderosa um Cristo superiormente poderoso. Por isso, em todos os capítulos, vê-se ao menos um milagre ou uma profecia de Jesus. Cristo reconhece a autoridade de César, né? Dai a César o que é de César, está lá em Marcos. Por quê? Ele não está escrevendo para romanos? Vamos ganhar com os romanos. Ó, Jesus não estava contra os impostos e tal, né? Dos romanos. Então é bem interessante esse aspecto aí. O que mais? E o centurião reconhecia sua messianidade, né? O centurião era um líder romano e reconhece que Jesus era o Messias, né? Então ele apresenta isso para convencer os leitores de Roma do seu livro de que Jesus era o Messias, né? Aqui nós temos aqui uma tabela de palavras que são palavras latinas que é usadas por Marcos no seu livro, né? Modius, né? Legio, speculator, sextarius, census, denarius, quadrans, quadrantes, né? Que flagellum, praetorium e centurião. Todas essas palavras são oriundas do latim que ele emprega no seu livro, né? Então, ele é quem representa o poderoso. Como ele quer apresentar o Jesus poderoso, o animal que representa esse poder é o boi, aí, o bezerro, né? Lucas, ele escreve aos gentios, e ele é o evangelista que apresenta um Jesus mais humano possível, né? Lucas, por ser gentil e sofrer na pele o preconceito dos judeus, escreve seu evangelho aos gentios. Por isso prefere a genealogia de Jesus, não de que nem fez Mateus, a partir de Abraão. Ele começa de Adão, aquela coisa meio geral, né? Ele mostra um Cristo também no templo, admirando sacerdotes. Judeus o rejeitando. Enquanto gentios e pecadores o aceitam. Lucas mostra isso. Mostra um Jesus misericordioso com os gentios, preocupado com o perdido, salienta a humildade e é o único evangelista que conta a parábola do bom samaritano, né? Então isso aí é bem interessante, né? A Cristina menciona, eu tinha aprendido que Marcos apresenta
a Jesus como servo, boi. Bem, o boi também é um animal que representa serviço também, né? A gente pode verificar isso aí no livro e achar. Eu não olhei nessa ótica, né? Eu olhei nessa ótica do poder, da força, né? Da ideia que ele quis apresentar, mas pode ser que seja assim. Não há nenhuma impossibilidade disso, tem que verificar. Eu só não verifiquei isso, tá? Prosseguindo aqui. É onde conta a parábola do bom samaritano, né? Então é bem interessante. O quarto evangelho é João, né? Representado então pela águia. Ele quer apresentar um Jesus divino, né? Então, João escreve seu evangelho aos cristãos. E como a igreja era nova, vivendo numa efervescência de ataques, especialmente doutrinários, né? Os gnósticos entre os romanos, enfim, os pagãos, enfim. João preocupou-se em apresentar uma visão mais profunda de quem de fato era Jesus, nosso Deus e ungido Salvador. Os sinais que ele descreve, né, acho que são 8 sinais que ele menciona, ele tem o intuito de evidenciar que Jesus era Deus. Ele mostra seu poder criador, sua autoridade sobre a natureza, né, sua onisciência ele demonstra, sua autoridade religiosa, sua cuidade profética. Por fim, devolta a última terça parte do seu livro a falar sobre a paixão de Cristo, isto é, sua última semana em sofrimentos para nos salvar. Deste modo, João aponta a Jesus como nosso Deus e Salvador, que morreu e ressurgiu, lidando contra, né, as heresias várias aí, como o gnosticismo, né, que Jesus não veio em carne e tudo mais, tal, tudo. Então ele trabalha essa ideia, uma visão de Cristo mais profunda, né, porque ele escreve para os cristãos, né. Prosseguindo aí. No santuário, se a gente colocar essa ideia, olha que coisa tremenda. Aqui nós vamos ter as tendas de Arão e Moisés, que nesse caso representa o Evangelho de Mateus. Aqui nós teremos os coatitas, os gersonitas, ou seja, isso seriam os 4 evangelhos, correto? De modo que o santuário ficaria dentro dos 4 evangelhos. E não é curioso que a gente vê o evangelho ocorrendo, né, a intercessão de Jesus, né, sua vida, a morte, a ressurreição, dentro desse perímetro, está cercado aí, né, os 4 seres viventes, né, ou os 4 grupos de acampamento aí. Vamos lá, então. Vida de Jesus, morte de Jesus, ressurreição de Jesus, ascensão de Jesus, volta de Jesus, tudo isso aqui tem a ver com o evangelho, é o que Jesus faz para a nossa salvação, né? Então nós vemos aqui os gersonitas, coatitas, meraritas ao redor, depois o povo todo. Nesse sentido, se eles representam de fato os evangelhos, é interessante que os 4 evangelhos, eles são o que nos liga, o que liga o povo ao evangelho, né, a Jesus. Ou seja, o povo, por meio dos 4 evangelhos, por meio dos 4 evangelistas, por meio dos 4 livros, né, tem acesso ao evangelho aí, né? Então é bem interessante esse aspecto. Apocalipse 4, verso 8, ele diz o seguinte, que esses 4 seres viventes, eles não têm descanso, né? Nem de dia, nem de noite, proclamando santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que há de vir. Vamos lá. Ellen White, mencionando algo do gênero, ela diz o seguinte, mostrou-me o anjo, primeiro escrito, página 115, né? Mostrou-me o anjo, os que não cessavam de dia e de noite de clamar, santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Repetição contínua, disse o anjo, contudo, Deus é glorificado. Embora repitamos a mesma história sempre, ela honra a Deus e mostra que não nos temos esquecido de sua bondade e misericórdia para conosco, né? Então, esses anjos repetindo isso, Deus é glorificado pela sua repetição. Então, repitamos também a história do Evangelho para outras pessoas.
Apocalipse 4 termina com todos louvando a Deus pela criação, né? Então, aí você vai ver aqui embaixo, aqui eles falando, né? Os 4 seres viventes e cada um deles, tal, tudo, né? Tu és digno, Senhor, né? De receber a glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas, sim, por causa de tua vontade vieram a existir. E assim a gente termina, né? Apocalipse capítulo 4. Um capítulo rico em detalhes, em curiosidades e motivação para que nós nos preparemos para essas coisas que Deus preparou para a gente que não dá nem para a gente imaginar aí, né? Que Deus abençoe vocês. Vocês têm agora os momentos de perguntas, se o quiserem fazer. Então, não havendo perguntas, vamos lá falar com o Papai do Céu. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer porque o estudo de Apocalipse 4 foi um estudo muito curioso, cheio de detalhes, cheio de coisas que nos motivam a mergulhar mais profundamente nas Sagradas Escrituras, saindo da superfície. Por favor, Senhor, com o teu arco voltado para si, estabeleça conosco, ó Deus, reestabeleça conosco o seu acordo de paz, perdoando os nossos pecados, nos preparando para a vida eterna. Pedimos que o Senhor nos dê uma boa noite de descanso, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, povo bonito. Boa noite. Graça e paz. Até Deus mais, tchau, abençoe. tchau.